Por que é tão difícil largar um vício? Fala pessoas queridas, para quem não me conhece, meu nome é Maurício Ono. E muitas pessoas me perguntam, Maurício, por que é tão difícil largar um vício? Por que é tão difícil deixar um vício? E eu sempre explico que a gente tem que sair do micro e a gente possa expandir para o macro. Então, a visão da maioria das pessoas, elas pensam naquela questão bioquímica, daquela coisa fisiológica, aquela coisa corporal mesmo das pessoas em relação ao vício, né? Mas a gente tem que entender que o vício, ele vai muito, a questão do vício, ela é muito mais ampla, né, por uma questão de uma visão geral do ser humano do que só o que é visto hoje em dia. Então, por exemplo, quando as pessoas vêm a mim e falam sobre a questão de vício, a primeira coisa que a gente tem que entender é o aspecto emocional dessa pessoa. Subconscientemente, essa pessoa tem um vício com uma ligação emocional a ela ou um hábito? Porque o que acaba acontecendo, que vocês devem conhecer, aquelas pessoas já falaram assim para você, porque esse negócio de cigarro, quando eu quis largar, eu parei, pronto, e acabou, já não fumei no dia seguinte. Essa pessoa tinha um hábito. Agora, uma pessoa, por exemplo, que ela coloca um fator, uma questão emocional dela em relação ao cigarro, ela não vai conseguir largar assim, ó, da noite pro dia. É impossível, porque ela tem o quê? Ela tem uma âncora emocional lá ligada ao vício dela. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender em relação ao vício é justamente o quê? Essa questão em relação ao fator emocional, se está conectado, está enraizado no subconsciente dela ou simplesmente é um hábito, tá? Hábito é rapidinho, rapidinho você já separa. Agora, a questão emocional já é um pouco mais complicado, tá? O segundo ponto que a gente tem que tomar muito cuidado e a gente tem que pensar a respeito sobre a questão do vício, por exemplo, que eu sempre falo para as pessoas, está conectado ao quê? Aquela rede energética que eu falei em outro vídeo para vocês, que a gente chama de Matrix, ou seja, aquela rede energética que envolve a pessoa. Maurício, como assim uma rede energética que envolve a pessoa? Essa rede energética, quando a gente nasce, ela é pequenininha à medida que a gente vai crescendo, ela vai crescendo, crescendo, em cima do que as pessoas colocam o quê? Sobre você e o que você coloca sobre você mesmo em cima dessa rede energética. Então vamos dizer assim que uma pessoa ela é alcoólatra. E aí dentro desse alcoolismo dela, a esposa, o pai, a mãe, o vizinho, o dono do bar, a vizinhança, os amigos, todo mundo fala, essa pessoa é alcoólatra, é alcoólatra, é alcoólatra. Aí o que vai acontecendo? Ela vai o quê? Enchendo essa rede da pessoa o quê? Que ela é alcoólatra, que ela é alcoólatra, que ela é alcoólatra. Quando vai ver, essa rede está muito cheio e ela está no meio dessa rede. Então imagine você assim, ó, tem uma redezinha, você está dentro dela e eu posso colocar o que eu quiser dentro dessa rede e aí, obviamente, o que está dentro dessa rede começa a me influenciar. Vamos dizer que são cores. Então lá eu começo a colocar tinta amarela, você começa a ficar pintado de amarelo. Só que eu começo a pôr muito mais tinta vermelha, daí eu vou ficando meio alaranjado ali, vai subindo. Entenderam? Vocês vão mudando em relação ao quê? A questão do que vai sendo posto, o que vai sendo colocado nessa rede. Então vamos dizer que essa pessoa que é alcoólatra, de alguma forma ele fugiu daqui, não quis mais saber, quis começar uma vida nova num lugar que ninguém conhecia. E essa pessoa fala assim para essas pessoas, olha, eu sou uma pessoa muito legal, eu sou uma pessoa honesta, sou trabalhadora e eu sou o melhor mecânico do Brasil, do mundo. E aí as pessoas começam assim, mas esse cara não sei o que, começa aquela desconfiança, mas aí essa pessoa começa a conversar, falar, trabalhar e todo mundo começa a ver, nossa, é verdade, essa pessoa é assim, essa pessoa é assim. Começa o quê? Começa a encher com umas novas cores, novas energias e todo mundo começa a fortalecer esse pensamento dele, começa a fortalecer esse pensamento dele, começa a fortalecer esse pensamento dele, até que um momento que essa pessoa consegue largar o vício. Por quê? Porque ele tinha muito mais energia falando que essa pessoa é uma pessoa legal, bacana, saudável, que é o melhor mecânico do mundo, tá? Obviamente que não é tão simples assim, eu estou simplificando para que vocês possam entender como existe essa rede e como nós temos sim responsabilidade também sobre as pessoas que têm um vício.
Porque à medida que você vai lá e já taxa a pessoa como alcoólatra, como viciado, como fumante, como qualquer outra coisa que você queira, você está influenciando essa matrix da pessoa. Então, devemos sim parar de essa pessoa é drogada, é isso, aquilo, aquilo outro, para que a gente não fortaleça essa matrix. E temos que fortalecer essa matrix de uma maneira positiva a pessoa, tá? A outra questão que eu gosto de falar muito e abordar é a questão espiritual. Quando eu falo espiritual, pessoal, entenda assim, excluam todo e qualquer tipo de cunho religioso. Tanto é que eu sempre falo no meu consultório, eu falo nos meus cursos, que eu falo sobre energia, sobre espiritualidade, um monte de coisa, e não tem nada a ver com nenhuma questão religiosa, ok? Quando eu falo da parte espiritual aqui para vocês, é que vocês possam entender como acontece também no fator o quê? Espiritual da questão por que da pessoa não consegue largar o vício. Vocês sabem que há alguns anos atrás, uma moça que ela era evangélica e ela veio pedir ajuda para mim através do primo dela. O primo dela é um amigo meu e ela veio, esse meu amigo falou, Maurício, dá para você falar, ela está passando por algumas dificuldades. Essa moça na igreja que ela trabalhava com tentar tirar as pessoas do vício, né? Então, assim, ela tentava tirar as pessoas do vício, principalmente usuários de drogas. E aí o que acaba acontecendo? O que acabou acontecendo? Essa pessoa começou a ser uma influência tão grande em cima dessas pessoas que eram usuários, tentar tirar e ajudar. E ela ajudou muitas pessoas. Só que ela começou a se sentir muito sufocada. Ela falava que parecia que tinha gente deitada em cima dela, enforcando ela, todo aquele assunto e tal. E eu comecei a explicar para ela, olha, você tem que entender que você está mexendo num covilzinho ali de cobra, de um vespeiro ali, né? Por quê? A partir do momento que você começa a tentar tirar essas pessoas, se você não tem nenhuma técnica, nenhum subsídio energético e espiritual para ajudar essas pessoas, você acaba sendo influenciada também, né? Porque, obviamente, vocês vão entender daqui a pouco, eu vou explicar, que quando eu começo a tirar uma pessoa do vício, eu estou tirando o alimento dessas pessoas, vamos dizer assim, espirituais, tá? Então, para que vocês possam entender o que acontece, olha só, não é porque uma pessoa que morre que ela perde o vício. Ela continua no vício, tá? Só que como ela não tem mais a matéria para que ela possa ficar no vício, ela precisa o quê? Vampirizar alguém. Aí entra naquela... Ah, Maurício, então aí entra naquela questão que você falava sobre o vampirismo espiritual? Sim. Aí sim, tem a questão do vampirismo energético, que não tem nada a ver com isso, e tem a questão do vampirismo espiritual, que é exatamente isso que eu estou falando para vocês. Uma pessoa que tem um vício, ela é vampirizada constantemente. Mas por quê, Maurício? Como eu falei para vocês, a pessoa não tem mais o quê? A matéria para ir lá beber, fumar, usar as drogas ou qualquer coisa do tipo. E aí o que acontece? Quando essa pessoa que é alcoólatra, a partir do momento que ela pôs o álcool na boca, naquele momento todo o magnetismo dela fica o quê? Impregnado com essa energia do álcool. E aí, essa energia magnética nós exalamos, nós tiramos para fora, né? Toda hora, vamos dizer assim, tiramos para fora, nós, né? Vamos dizer assim. Mas a gente, energeticamente, essa energia ela é jogada, ela é expulsada, expelida para fora, tá? O que acontece neste momento, todos esses espíritos que tinham um problema em relação ao vício, eles vão lá e... Então fica um esbofeteamento lá de vários espíritos viciados na sua boca, tentando chupar essa energia no seu ouvido, em todos os outros lugares que eu não preciso falar. Todo lugar que você tem um buraquinho no seu corpo é por onde vai sair essa energia, ok? Então, por isso eu sempre brinco com as pessoas, se o universo deixasse que as pessoas que utilizassem desses tipos de coisa entendam não só álcool, essas coisas, vícios, também entra sexo e um monte de outras coisas, tá, pessoal? Tudo que é compulsão tá ligado a vício, tá? Se eles conseguissem, neste momento, enxergar o que está acontecendo com eles, eu não vou dizer todos, mas grande parte largaria o vício, tenho certeza absoluta, porque é uma coisa muito feia de se ver, tá? Obviamente, nesse processo de vampirismo, a gente tem que entender que esses espíritos, eles não têm o quê? Tanto mais como se fixar aqui no planeta. E para que isso aconteça, eles têm que vampirizar, tá? E por isso eles acabam ficando perto da gente, chupando essas energias e tudo mais.
Então, o que a gente tem que entender é que também existem uns níveis, né, espirituais que nós temos, e dentro desses níveis também são aplicados tipos de, as pessoas chamam por aí de chips, equipamentos ou coisas que acabam envolvendo nessa questão desses nossos corpos astrais, que também não deixa, essas coisas não deixam com que essa pessoa largue o vício, tá? Então, quando a gente fala sobre o vício, a gente tem que pensar de uma maneira mais global, e não simplesmente fixar. Às vezes eu vejo a pessoa falar, essa pessoa está no vício porque ela é sem vergonha, ou essa pessoa não larga o vício, não tem jeito. Olha, isso é julgamento, não é bacana, não é legal fazer, porque na verdade você não sabe o que está acontecendo no quê? Nesse todo invisível em torno da pessoa. Então, primeira coisa, quando você julga, você já está entrando naquele processo da Matrix que eu tô falando, que eu falei para vocês lá no meio do vídeo. A partir do momento que eu estou julgando, eu estou jogando mais aquela energia para que aquela pessoa possa ficar naquele vício. Tá? Então, primeira coisa de tudo, pare de julgar. A segunda coisa de tudo que a gente tem que entender é respeitar também, né? Eu sempre falo isso, eu já tratei muitas pessoas com problemas de vício, até hoje eu trato, e a primeira pergunta que eu falo para a pessoa é: você realmente quer? E às vezes tem pessoas que vêm tratar comigo e eu começo a mexer com a pessoa, vejo alguns processos nelas, enxergo algumas coisas no invisível dela e pergunto: você tem problema com vícios? Geralmente as pessoas se assustam e falam: eu tenho, não sei o que mais, tal. E daí a pergunta que eu faço logo em seguida, quando a pessoa fala para mim que tem, é: você quer que eu mexa nisso ou não? Porque eu tenho que entender, pessoal, que isso é uma opção. E aí entra naquela questão: Maurício, mas vai levar a morte, vai levar isso, vai desgraçar toda uma família. Eu sei, mas entendam, se a pessoa não quer ajuda, que está com obsessor, que está com isso, tá... eu sei, mas se a pessoa não quer, entendam. Olha, pode vir Jesus na Terra que não vai ajudar a pessoa. Cada um tem o seu momento, tem o seu tempo. A gente tem que entender isso também, né? Então, a sementinha, como eu sempre falo para as pessoas, deve ser plantada. Porém, às vezes a gente não sabe quando essa sementinha vai se desabrochar. Pode ser amanhã, pode ser há 20 anos, como pode ser em outras vidas, não sei. Mas às vezes a gente fica muito mais afoito e querendo, a gente quer mais pelas pessoas que a própria pessoa quer, e isso não está certo. Eu sempre falo para as pessoas quando eles estão junto comigo e me procuram, eu falo: olha, estamos no alto da colina, você tem que chegar lá embaixo. Eu vou te dar um pé na bunda, vou te empurrar. Você vai rolar, cair, correr, como você quiser chegar lá embaixo, o problema é seu, eu quero que você chegue, mas quem tem que chegar é você. Então, quando eu falo isso para as pessoas, é justamente o que, olha, eu quero, mas você tem que querer mais do que eu, porque senão não adianta. Pense sobre isso com carinho e não julguem, porque você está favorecendo a questão da rede Matrix, que leva essa pessoa mais ao vício, tá bom? Espero que vocês fiquem muito bem, um beijo no coração de vocês e espero até um próximo vídeo.